Boa tarde a todos. Maria Moraes, do canal Estudos do Livro de Urântia. Vamos continuar o nosso estudo do documento 10 sobre a Trindade do Paraíso. O subdocumento 2, a personalização da deidade. Pela técnica da trinitarização, o Pai despoja-se daquela personalidade espiritual inqualificável, que é Ele mesmo, que é o Filho, mas, fazendo-se assim, Ele constitui-se como Pai deste mesmo Filho e, consequentemente, reinveste-se da capacidade ilimitada de tornar-se o Pai divino de todos os tipos personalizáveis de criatura de livre vontade inteligente, subsequentemente criados, gerados ou manifestados de outros modos. Bem, a técnica da trinitarização é a técnica do abraço, Quando o Pai abraça um ser, esse ser ele muda de qualificação, ele fica especializado para algum trabalho que ele possa fazer para os universos ou o universo dos universos. Como personalidade absoluta e inqualificável, o Pai pode funcionar apenas como filho e com o filho, mas como pai pessoal. Ele continua eu vou voltar um pouquinho. Como personalidade absoluta e inqualificável, o Pai pode funcionar apenas como o Filho e com o Filho, mas como Pai pessoal, ele continua a outorgar personalidade às diversas hostes de níveis diferentes de criaturas de livre vontade inteligentes, e para sempre mantém relações pessoais de união de amor com a vasta família dos seus filhos do universo. O que acontece? O Pai, ele praticamente é prisioneiro do paraíso, ele não pode sair do paraíso, porque nele está centrado, nele como fonte centro, está centrada toda a força que abrange todos os universos, inclusive o universo mestre, Ele pode, e faz doar a personalidade para todos os seres de livre vontade, E também ele pode doar os ajustadores do pensamento, que é uma parte dele, que vivem agregados na mente dos seres de livre vontade. Após haver o Pai outorgado a personalidade do seu filho, que ele tornou o filho uma pessoa, e para o filho ele também é uma pessoa, a plenitude de si próprio. E quando esse ato de doação de si próprio torna-se completo e perfeito, os copartícipes eternos outorgam conjuntamente aquelas qualidades e atributos de poder e natureza infinitos, que assim existem na união Pai-Filho, constituindo ainda um outro ser como eles próprios. E essa personalidade conjunta, que é o Espírito Infinito, completa a personalização existencial da deidade. Existencial porque eles sempre existiram, O Pai, o Filho e o Espírito Infinito sempre existiram. Mas para que a nossa mente, acostumada ao tempo e ao espaço, pudéssemos entender isso, os seres que codificaram esse livro, que escreveram esse livro, eles colocaram para nós os passos seguindo, o primeiro, o segundo, o terceiro na criação. Mas, na verdade, o paraíso, o Pai, o Filho e o Espírito Infinito foram todos criados ao mesmo tempo. O Filho é indispensável à paternidade de Deus.
O espírito é indispensável à fraternidade da segunda e da terceira pessoa. 3 pessoas são um grupo social mínimo, mas entre as várias razões para acreditar-se na inevitabilidade do agente conjunto, esta seria a menos importante. A primeira fonte-centro, que é o Pai, é a personalidade Pai infinito, né? Ele é a fonte-centro e é também uma pessoa, né? A personalidade fonte ilimitada, porque o Pai é ilimitado. O Filho eterno é o absoluto da personalidade inqualificável, porque o Filho eterno é a segunda pessoa da Trindade, que também é absoluto, né? Aquele ser divino que permanece por todo tempo e eternidade, como a perfeita revelação da natureza pessoal de Deus. O Espírito Infinito é a personalidade conjunta, a consequência pessoal única da união eterna entre o Pai e o Filho. Quer dizer, o Pai se uniu, criou o Filho, né? O Filho eterno do paraíso, ele é unigênito, né? É o único que foi criado, né? E o Pai, junto com o Filho, os dois juntos criaram o Espírito Infinito, né? A personalidade da primeira fonte-centro é a personalidade da infinitude. Por quê? Porque só o Pai, o Filho e o Espírito Infinito são infinitos. Os outros seres todos são eternos, né? Porque a eternidade, ela teve começo, ela não terá fim, mas ela teve começo. E a infinitude sempre existiu, né? A personalidade da primeira fonte-centro é a personalidade da infinitude, menos a personalidade absoluta do Filho eterno, porque o Pai criou o Filho, né? A personalidade da terceira fonte-centro é a consequência somatória da união da personalidade liberada do Pai e da personalidade absoluta do Filho. Então, o Espírito Infinito é a consequência do somatório do Pai com o Filho eterno, segunda pessoa da Trindade, que criaram o Espírito Infinito, que também é absoluto e infinito. O Pai Universal, o Filho Eterno e o Espírito Infinito são pessoas únicas. Olha, ele está falando de pessoas. Nenhuma é duplicata da outra. Cada uma é original e todas são unidas. Apenas o Filho Eterno experiencia a plenitude do relacionamento entre as personalidades divinas. A consciência tanto da filiação ao Pai quanto da paternidade para com o Espírito e da igualdade divina, tanto com o Pai ancestral quanto com o Espírito associado. O Pai conhece a experiência de ter um filho, que é o seu igual, mas o Pai não conhece nenhum antecedente antes dele, porque o Pai é infinito, né? O Filho Eterno tem a experiência da filiação, o reconhecimento de um ancestral para a sua personalidade, e ao mesmo tempo o Filho é consciente de ser o Pai conjunto do Espírito Infinito. O Espírito Infinito é consciente da duplicidade da personalidade ancestral, mas não é progenitor de nenhuma personalidade coordenada da deidade, porque ele foi o último que foi criado, né? Então, ele não tem experiência ali com o pai ou com o filho na criação de algum ser. Como espírito, completa-se o ciclo existencial da personalização da deidade. São os 3 existenciais que sempre existiram, né? As personalidades primárias da terceira fonte-centro são experiências e são em número de 7.
Eu tenho origem na Trindade do Paraíso. Conheço a Trindade como deidade unificada. Porque o Pai, Filho e Espírito Infinito, quando trabalham na Trindade, é um bloquinho único, né? Eu também sei que o Pai, o Filho e o Espírito existem e atuam dentro dos seus âmbitos pessoais definidos. Cada um tem a sua tarefa, né? Sei efetivamente que eles não apenas atuam pessoal e coletivamente, mas que eles também coordenam as suas funções em várias formações, de modo tal que, finalmente, eles atuem em 7 funções diferentes, singulares e plurais. E posto que estas 7 associações esgotam as possibilidades de combinações de divindade, torna-se inevitável que as realidades do universo manifestem-se em 7 variações de valores, significados e personalidade. Isso é uma análise combinatória, né? A combinação do Pai, do Filho e do Espírito Infinito só dá 7, não dá mais do que isso. Por isso que o 7 no universo é muito importante. Nós temos 7 superuniversos. Se a combinação tivesse dado 9, teríamos 9 superuniversos, né? Então, as 7 são o Pai, o Filho e o Espírito Infinito. O Pai se une ao Filho, é o 4º. O Pai se une ao Espírito, é o 5º. O Filho se une ao Espírito Infinito, é o 6º. O Pai mais o Filho mais o Espírito Infinito é 7. Por isso que os 7 superuniversos, eles têm essas expressões dessas faces do Pai. O primeiro superuniverso, né, tem toda a característica do Pai. O segundo tem toda a característica do Filho. O terceiro tem toda a característica do Espírito Infinito. O 4º superuniverso tem a característica do Pai mais do Filho. O 5º tem a característica do Pai mais o Espírito Infinito. O 6º tem a característica do Filho mais o Espírito Infinito. E o 7º tem a característica do Pai, Filho e Espírito Infinito, que é o nosso. Nós somos do 7º superuniverso chamado Orvonton, com a sua capital chamada Urversa. Bem, terminamos o subdocumento 2 da Trindade do Paraíso. Estudaremos o terceiro subdocumento, as 3 pessoas da deidade. Bem, eu agradeço a todos pela atenção e peço que vocês propaguem esses conhecimentos para as pessoas que vocês conhecem e que têm algum interesse em levar adiante os conhecimentos espirituais que vêm do paraíso para nós, né? E se vocês puderem, dê um like. Uma boa tarde a todos.